Meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a um Conversas de Futsal em direto, um espaço de entrevista, de conversa que temos mantido semanalmente à segunda-feira à noite e à quinta-feira à noite, sempre às 21 horas. Já tivemos aqui o treinador do Portimonense, Pedro Moreira, 2 noites para uma longa e saborosa conversa com o Mister do Portimonense. Já tivemos na passada quinta-feira a presença do capitão Filipinho numa hora fantástica de conversa muito interessante sobre múltiplos aspectos que marcam a vida do homem e do futsalista Filipinho, uma figura incontornável deste Portimonense desde o dia número 1. Hoje a nossa conversa vai viajar até ao outro lado do Atlântico, até ao Brasil, onde vamos ter em direto o Caio Ruiz connosco, mais uma vez para nos falar da vida em Portimão, de como foi o dia em que assumiu o sim ao Portimonense ainda no mês de agosto de 2019, como correu a sua vida na cidade, como foi a adaptação ao clube, alguns aspectos marcantes, algumas histórias marcantes do ano no Portimonense, as lágrimas das derrotas, as inúmeras alegrias dos jogos em casa com várias vitórias consecutivas, como é que foi viver na cidade, como é que foi conviver com os adeptos, enfim, uma hora que vai ser de certeza muito interessante com o excelente jogador Caio Ruiz, grande pé esquerdo, ele que nos maravilhou durante a época com grandes momentos de futsal. Um obrigado a quem está desse lado, somando as várias entrevistas que fizemos. Já vamos em mais de 10 mil visualizações, tem sido um sucesso esta aposta no Conversas de Futsal em direto. É hora, mais uma vez, de agradecer a todos os que desse lado têm estado connosco, jogadores, dirigentes, técnicos, amigos, sócios, adeptos, enfim, ouvintes, todos aqueles que de alguma forma se interessam pelo futsal do clube. Vou chamar, como é habitual nestas noites, o meu companheiro e amigo Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Olá, boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão participando conosco em mais esta live, falando sobre futsal, em especial, falando um pouco mais sobre o Portimonense, a vida do Portimonense, no passado, no presente e no futuro. E quando eu falo no futuro, Luiz, meu amigo, e todos aqueles que estão conosco na live, através do Futsal Portimonense, no Facebook e também no site do Portimonense, nós teremos hoje uma notícia do nosso amigo Caio, que acabou de chegar por aqui, não é, Luiz? Porque estamos aguardando o retorno do Caio com relação ao seu futuro. Porque quando o Caio veio para cá, ele tinha um contrato de 1 ano com o Portimonense, e nós estávamos aguardando uma solução com relação a esta situação. Se ele iria renovar ou não o seu contrato, e é claro que, pelo que o Caio já apresentou aqui, pelo que o Caio já representou aos amigos aqui de Portimão, aos adeptos, aos que dirigem o Portimonense, ele já mostrou, acima de ser um grande jogador, é uma excelente pessoa. Então, todos já admiram o Caio. Mas é claro que ele é um jogador de futsal, que tem o seu futuro, que tem seus sonhos, tem seus planos, e seja aquilo que ele decidir, nós vamos, de certa maneira, nos alegrar com o que é melhor para ele, não é, Caio? Então é isso que a gente espera para você, que seja qual tenha sido a sua decisão, em termos de futuro, voltar aqui para Portugal, voltar aqui para o Portimonense, ou se você tem uma decisão por outros caminhos, o que a gente te deseja é o melhor, mas a gente vai deixar essa conversa mais para o final desta live. Eu queria só pedir a todos vocês, portimonenses, que estão acompanhando, divulguem, compartilhem aí no seu Facebook, para que outras pessoas possam participar. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito alegre, muito dinâmica, trazer muitas histórias. É tão importante a gente saber qual a visão que as pessoas de fora têm a respeito do Portimonense, de Portimão. E o Caio veio para cá, não é, sem conhecer nada, não é? E hoje a gente tem esse moço de lá da cidade de Guairacá, no Paraná. A cidade é bem Guaraçá. Faltou o cedilha, né? Guaraçá, no Paraná. É uma cidade que, assim, 7 mil habitantes, Caio. 7 mil habitantes. É uma cidade pequena, não é? Portimão tem 55 mil habitantes, então Portimão é bem maior.
Caio Lavrati Ruiz, 22 anos, seja bem-vindo a essa nossa live, meu amigo. E o que você anda a fazer por aí a não ser comer picanha, como você publicou ultimamente? Primeiramente, boa noite, né, para vocês aí. Aqui, boa tarde para o pessoal do Brasil que está assistindo, que aqui ainda são 17 horas. Só uma coisa, Nilton, tu tá conseguindo me ouvir bem? Muito bem, Caio. Agora estamos. Bem. Pode falar. Nilton, está me ouvindo? Muito bem, Nilton. Muito bem. Sim. Estamos a ouvir muito bem. Só lembrar que há um certo delay entre o nosso país e o Brasil. É natural que o Caio demore alguns segundos, mas faz parte desse delay. Estamos a ouvir muito bem, Caio. Acho que está um pouco atrasado aqui. Acho que deve estar um pouco atrasado. Muito bem, mas nós vamos avançar com esta entrevista então, dar as boas-vindas ao Caio Ruiz. Como eu vinha dizendo, né, boa noite. É uma satisfação conversar com vocês, né, aqui do Brasil. Duas grandes pessoas, vocês, além de ser grandes profissionais. E falando sobre eu aqui, agora, graças a Deus, pós a quarentena, né, que eu tive que chegar, fiquei 15 dias isolado da minha família, dos meus pais, né, que são pessoas que são grupo de risco. Pode falar, Caio. E, como eu vim dizendo, fiquei, agora, graças a Deus, estou em casa, né, com a família, já estou melhor, já aproveitando, né, eles aqui, o pai e a mãe. Graças a Deus, passou os 15 dias, não apresentei nenhum sintomas, vim para casa. E cheguei em casa, hoje estou aproveitando eles, estou com a minha sobrinha aqui também, que faz eu passar o dia aqui se divertindo com ela, que eu estava com muita saudade. E às vezes eu vou com meu pai para a fazenda e fico aqui, já que a gente não pode sair para curtir os amigos, fazer festa ou algo do tipo, né? Tem que se prevenir por causa que esse negócio é sério. Mas estou aqui aproveitando e pelo menos a família já estou matando bastante a saudade, que já tem quase 30 dias que estou aqui. Ô Luiz, me permita, antes de você fazer a próxima pergunta ou entrar com o baú, fazer uma pergunta aqui para o Caio, porque quem me deu essa informação, Caio, foi o Pedro Moreira. Para quem não conhece muito bem o Caio, dizem que o Caio é muito brincalhão, está sempre bem disposto, e dizem que o Caio dizia por aqui, por Portimão, que quando ele fosse ao Brasil, ele ia chegar de helicóptero na cidade dele, porque, afinal de contas, é um jogador que atua na Europa, na primeira liga do futsal português. Então ele iria chegar de helicóptero. Mas como ele chegou lá em meio à quarentena, diz que ele teve que chegar escondido e ir para a casa da irmã dele e ficar lá escondido. Porque se alguém soubesse que uma pessoa de fora estava lá, eles iriam te colocar para fora da cidade. É verdade isso, Caio? Então, eu brinco muito, né? Além do Pedro brincar comigo, com os atletas também, os jogadores do time, a gente distrai bastante. E eu falava para ele, né? Pô, fiquei muito tempo longe de casa, ia chegar aqui, aproveitar a família, os amigos, ia fazer a festa, né? Ia fazer uma festa com os meus amigos, ia me divertir um pouco, porque foi a primeira experiência minha, ficar longe um tempo desse. Eu ainda falei para ele, né? Falei, minha cidade pequena, se ele souber que eu estou chegando lá, o povo vai me linchar, né? E de fora, que o coronavírus já estava mais avançado aí na Europa. E acabei brincando, mas o Pedro gosta também. Olha, Caio Ruiz, eu mais uma vez contigo vou aqui abrir o baú das memórias com alguns momentos marcantes nesta época e vou-te lançar este primeiro dia, 2 de agosto de 2019, foi noite de apresentação no Hotel Alvor Bahia, apresentação dos jogadores
eu estava lá, a comunicação social estava lá, o presidente, a estrutura toda do futsal, os jogadores que tinham chegado do Brasil. Neste baú das memórias, a primeira pergunta que te faço é: como é que foi esse dia? O dia em que chegaste, em que percebeste que tinhas um clube grande à tua espera, em que percebeste que ias viver num hotel espetacular, numa cidade à beira-mar plantada. Que sensações nessa chegada a Portugal? Desculpa, Luiz. Repete o fim para mim, fazendo um favor. Perguntava-te eu que sensações, então, nesse dia em que chegas a Portugal e em que percebes isso tudo. Como é que foi esse dia? Bom, nesta altura ficámos sem o Caio Ruiz. Este delay provavelmente vai marcar esta conversa em direto. Nem sempre as perguntas que fazemos chegam de imediato ao Caio Ruiz. Vamos ter naturalmente que ter a paciência, já que obviamente é uma entrevista em direto à distância. Dependemos sempre da tecnologia, dependemos sempre da forma como funciona a internet. Agora sim temos o Caio Ruiz de volta. Caio, então lanço-te esse dia, 2 de agosto, o dia da apresentação, o dia em que começas a viver no Álvaro Bahia. Em direto à distância, dependemos sempre da tecnologia, dependemos sempre da forma... Como tu disse, né? Foi tudo novo. A gente chegou em 5 brasileiros, conhecia só o Deivão, né? De todos que estavam ali. O Thiago, o Rafão, que chegou junto, o Henrique. Era pessoas que eu pouco tinha ouvido falar, porque também não me interessava muito futsal fora do país, né? Não era de acompanhar assim. E o Deivão já tinha jogado contra algumas vezes, umas 4, 5 vezes aqui no Paraná. E, cara, cheguei aí, a gente chegou bem cansado da viagem, né? Que foi uma viagem, para mim, foi bem cansativa, que eu saí do Paraná meio-dia, né? Uma terça-feira. Chegamos na quarta-feira, 10 horas da manhã em Lisboa, aí fomos para Portimão, aí à noite foi a reunião, sem dormir, então foi um dia... E, lógico, a primeira impressão, para mim, foi sensacional, uma coisa nova, e é uma responsabilidade grande, né? Sabia que não seria fácil, sabia que eu estava pronto para uma missão que não ia ser fácil, mas eu estava bem preparado para isso. É isso, Caio. É bom ouvir isso de você, né? A sua chegada aqui, como foi. E deixa eu aproveitar para mandar um grande abraço, porque tem muita gente do Brasil, viu, Caio? Muitos amigos seus aqui na live do Portimonense. Sejam bem-vindos a todos vocês, em especial do Paraná, que eu sei que estão aqui nos acompanhando, para vocês saberem como foi a história do Caio aqui no Portimonense. Ele está contando para nós um pouco dessa experiência. E mais uma vez eu peço, vamos compartilhar esse link, vamos compartilhar essa conversa para que outras pessoas possam participar, possam ouvir tudo que o Caio tem a dizer. Agora, Caio, deixa eu voltar um pouquinho antes disso que o Luiz estava falando, porque o Luiz ele entrou na questão da tua recepção aqui, da tua recepção aqui, como isso aconteceu. Agora, Caio, eu queria saber um pouquinho antes. Chegou um momento que você estava aí no Brasil e provavelmente o seu empresário chegou e falou: Caio, existe uma oportunidade, você vai para Portugal. Como que isso caiu aí para você? Portugal, você já tinha pensado alguma vez em Portugal? Por acaso foi a sua primeira saída fora do Brasil? Foi ter vindo aqui para Portugal, em especial para Portimão? Como foi para você a notícia vir para Portugal?
Olha, sinceramente me pegou de surpresa. Logo quando o Evandro falou comigo, né, que é meu agente aí, e por uma coincidência ele é português, eu estava no ano passado não, em 2019, isso, 2019, 18, eu fiz um ano muito bom, então eu sabia que ia surgir algumas propostas para 2019, e surgiu várias propostas, e quando surgiu, tinha uma de fora do país, só que aí acabei acertando com o Evandro, aí conversei com ele, ele falou assim, fica mais um pouco no Brasil e tal, mas desde lá, fim de 2018 ali, eu já falava para ele, eu quero sair do país, eu quero vivenciar um pouco, né, a Europa, conhecer, jogar o futsal lá, se eu tiver a oportunidade. Aí acabei indo para Matelândia, né, para a Imoré de Matelândia. Foi um ano que nada correu bem. Foi sinceridade, foi que nada correu bem. Então, cheguei lá, primeiro jogo, para você ter ideia, na minha estreia eu fui expulso, né? O cara chutou a bola dentro da área na minha mão, fiz um pênalti. Fui expulso, então já fiquei fora do outro jogo. Aí no terceiro jogo do campeonato voltei, machuquei, fiquei 5 partidas fora, fui voltar na 9ª rodada, ou seja, sem ter jogado praticamente nada do campeonato, e eu estava já bem desanimado, já de ficar lá, não estava contente, né? Aí falei com o Evandro, aí o Evandro falou assim, já queria me transferir para outro time aqui do Paraná, aí o Evandro falou assim, calma que as transferências vai começar aqui, a temporada 19-20 para cá vai começar e se surgir alguma coisa eu te falo. Foi quando então surgiu uma proposta de um time de Portugal, né? A gente chegou a negociar, acertei, falei com o Evandro, que não era o Portimonense, né? Nem quero comentar quem que era o time. Passada uma semana, o Evandro falou que o clube não queria mais, né? E acabei entendendo, né? E falei bastante com ele e tal. Passados 5 dias, eles falou dos Portimonense. Aí eu já estava meio assim, né? Por não ter dado certo com o time, mas fiquei bem contente, com uma expectativa muito grande, né? De ir. Aí foi num dia que o Pedro Moreira, foi até engraçado essa história, vou revelar para vocês. Eu tenho certeza que isso ele não contou para vocês. Tinha um jogo meu aqui no Paranaense, contra 2 vizinhos. A gente foi jogar lá em 2 vizinhos e ele iria assistir. O Evandro falou para ele assistir, mas o Evandro não me comunicou que ele iria assistir esse jogo. E nesse jogo a gente acabou perdendo, né? Acho que foi 4-2 o jogo. Eu fiz os 2 gols do jogo, só que aí tá, mas beleza. Perdemos o jogo, fiz 2 gols, mas nem sabia. Acabou o jogo, o Evandro aí, Caio, beleza? Como é que você foi no jogo? Falei, Evandro, a gente perdeu, não tem nem como falar que eu fui bem ou mal, né? Que a gente perdeu e tal. Falou assim, o treinador do Portimonense assistiu o jogo. Falei, e aí? Ele falou alguma coisa e tal? Ele falou que não gostou, não. Aí eu falei, não é possível. Sério? Ele falou, sério e tal. Falei, se ele não gostou, fazer o quê, né? Beleza. Fui embora para casa, voltamos de viagem no mesmo dia. Cheguei em Matelândia. No outro dia cedo, o Evandro falou assim, o treinador quer te anunciar. Eu falei, mas você não disse que ele não tinha gostado? Aí ficou aquele... Fui numa correria, fui falar com o meu presidente, e eu ansioso, e eu com a vontade. Só liguei pro meu pai, pra minha mãe, né, que são as pessoas mais próximas a mim, que tudo que eu vou fazer na vida eu falo com eles, né, sempre estão do meu lado para tudo. Liguei para ele e falei, pai, é o seguinte, aí isso, aconteceu isso, surgiu essa oportunidade, eu quero ir, eu quero arriscar, e eu vou. Ele falou assim, se você tem vontade, vai. E minha mãe do mesmo jeito, então... Aí já falei com o meu presidente de Matelândia, ele entendeu numa boa, que era uma oportunidade que eu queria, ele sentiu que eu estava querendo muito, e eu resolvi ir, mas, nossa, na hora eu fiquei muito contente, na hora que ia me anunciaram, ainda não tinha caído a ficha, sinceramente, só caiu a ficha a hora que eu cheguei aí, quando eu saí daqui, parecia que eu estava indo ali, já ia voltar, né, mas foi sensacional, cheguei aí, graças a Deus, hoje, em um ano, tudo mudou. Olha, ficamos muito felizes, primeiro por não ter dado certo com esse outro clube, agradecemos muito, e também que o destino nos deu essa prenda
porque desde o início se percebeu que tinha chegado um grande jogador ao Portimonense e, além de um grande jogador, uma grande pessoa, uma pessoa divertida, brincalhona, boa onda, sentiu-se logo isso desde o início. Caio Ruiz, eu avanço para... Posso dizer uma coisa, Luiz? Vocês imaginam o arrependimento dessa outra equipa que não quis contratá-lo? Provavelmente, pelo que ele falou, é aqui de Portugal. Ao defrontar, ele está confirmando que é de Portugal, o arrependimento, Luiz, por não ter trazido o Caio Ruiz para cá, e não perderam, né? Não perderam. Foi muito bom o confronto nosso, eles não ficou muito felizes, não. Ainda mais com a minha atuação. Tá bom. Vai lá, Luiz. Desculpa interromper. Eu não vou dizer quem foi a equipa, mas eu sei quem foi a equipa. E sei de boca própria que estão, de facto, muito arrependidos por se ter arrependido. Isto é, estão muito arrependidos por se terem arrependido de te contratar, não é? Bom, vamos abrir o nosso baú das memórias outra vez e vou sacar aqui um dia, 21 de setembro de 2019. Ok, Ruiz, Portimonense-Belenenses, o teu primeiro golo no Portimonense, e nesse jogo ficou visível que, afinal, a equipa sabia jogar no nível máximo, mas também sabia jogar no nível mínimo. É que fez uma primeira parte magnífica, chegou a 4-0 e depois perdeu por 6-4. Como é que foi viver esse jogo? O primeiro golo, a sensação que havia uma grande equipa, mas a sensação também que havia muitos erros para corrigir. Viaja lá no tempo e lembra-me lá esse jogo e esse dia. Pois é, como você disse, é um dia, sinceramente, é um dia para esquecer, né? A gente comenta, mas vivendo profissionalmente, eu tive, acredito que em Portugal, dos 3 piores dias profissionalmente da minha vida, pior, 2 eu tenho certeza que foi aí. Que foi nesse dia contra o Belenense e contra o Quinta dos Lombos, também, que a gente estava vencendo por 3-0, com atuação magnífica nossa, e acabamos perdendo de virada. Mas esse jogo contra o Belenense foi mais dolorido, porque a gente tinha estreado contra o Módicos. Acho que o time estava muito cru ainda, né, contra o Módicos, sem se conhecer. Eu mesmo, era minha primeira partida no futsal português. E contra o Belenense, foi um pouco pior contra o Quinta dos Lombos, porque foi na frente dos nossos adeptos. A gente estava com uma atuação fantástica. Acho que com 10 minutos estava 4-0 o jogo para a gente. E quando a gente foi tomando os gols assim, a gente mesmo não acreditava, né? Foi um dia horrível, o pós-jogo foi horrível, né? Eu lembro como se fosse hoje, pós-jogo no hotel, a gente estava no Alvor Bahia ainda, no Alvor Bahia, né? Eu liguei pro meu pai, chorei um monte aquele dia, liguei para eles, né? E eles choraram junto comigo, porque eles ouvem, né, o relato por você, Luiz. Sempre eles estão com o rádio aqui, ouvindo pelo celular, ligado no Alvor. E, cara, falar pra você, foi um dia, sinceramente, para esquecer. A mentalidade, acho que aquele dia pesou. Cada gol que passava, a gente ficou mais, vamos dizer, tenso, sem reação. Tanto os jogadores quanto os adeptos, ninguém acreditava no que estava acontecendo. E como eu disse, acho que se não foi o pior dia da minha vida profissionalmente, foi um dos piores. Tá certo, que bom poder ouvir um pouco mais aí do Caio. Lembrando a todos vocês que para a temporada 2020-2021, o Portimonense já tem renovado os contratos do Filipinho, do Rochato e do Senra. E o Caio Ruiz era um dos jogadores que também o Portimonense tinha prioridade em renovar, estavam aí na negociação, mas ainda não havia nada decidido. E hoje, no final dessa live, o Caio vai dizer para a gente o que ficou decidido do seu futuro. A gente sabe que haviam várias outras equipas aqui de Portugal interessadas em levar o Caio, e é claro, ele já tinha uma experiência aqui em Portimão, mas a gente entende que ele deve decidir o que é melhor para ele. E lá no final dessa live ele vai falar conosco a respeito disso. O Caio, uma história que foi triste, mas engraçada com relação a esse jogo lá, essa derrota para o Quinta dos Lombos, né?
Porque parece que ao final do jogo você chegou para o Pedro Moreira, aos prantos, chorando, abraçou o Pedro e disse assim: Pedro, como que eu vou falar para os meus pais que nós perdemos de novo? Então, a gente só perde. Parece que você estava... Jogamos bem, mas como que eu vou falar para eles? Perdemos de novo. Era difícil, né? Essa situação, né? Mas, enfim, chegou o dia das vitórias também, não é? Mas deixa eu voltar um pouquinho mais, Caio, porque, é claro, a gente quer saber a respeito da sua adaptação aqui, porque a gente sabe que adaptação é uma palavra-chave no resultado em si do jogador. Para que ele vá bem no decorrer da temporada que ele atua numa equipe, tem que haver uma adaptação. Quando você chegou aqui a Portimão, e eu vou te fazer uma pergunta com 3 vertentes, tá? A primeira vertente é uma vertente bem pessoal sua. Sim. Qual a impressão que você teve da cidade de Portimão? Porque, como eu falei já no início, você vem de uma cidade pequena, do interior do Paraná, não é? E veio, não que Portimão seja uma cidade também tão grande, mas bem maior, e é claro, uma cidade litorânea, uma cidade diferente do que você vivia. Então, qual foi a sua impressão de Portimão? Qual foi a sua impressão do portimonense? As 2 perguntas. Qual a impressão que te deixou logo de cara assim, Portimão e o portimonense, a infraestrutura que ele te oferecia ali para você demonstrar o teu futsal? Primeiro sobre a cidade, né? A cidade de Portimão, acho que é um lugar maravilhoso de se viver. Qualquer pessoa que... como é uma cidade turística, né? Tem muitas praias, tem muitos lugares bonitos aí. Muita gente vai para passear de todo lugar do mundo, né? E você tem o privilégio de fazer o seu trabalho, né? Jogar futsal e morar na cidade dessa, não tem coisa melhor. Acho que isso é uma sorte de quem joga no Portimonense, né? E falando sobre o Portimonense, a primeira impressão, acho que desde a primeira impressão até hoje, vou dizer que eu não mudei minha cabeça, e é um time com várias pessoas, vários voluntários, né? Com vontade, com sonho de fazer o Portimonense ser muito grande, né? Ser muito maior do que ele é. E fazer ele ser cada vez maior. Como o Pedro, como o Fernando Rocha, como o Nelson, as pessoas, o Luiz, todas as pessoas. Se eu ficar falando, eu vou acabar esquecendo alguém. Vocês. Tem muita gente que quer ver o Portimonense no topo, né? E eu sempre vi isso, sempre desde a primeira impressão, eu vi pessoas com vontade, né? Nada de... Não tinha a mentalidade de, vamos fazer isso por fazer, aquele povo sem vontade de fazer, sem gosto. Não, eles queriam fazer porque eles querem ver o Portimonense lá em cima, eles querem colocar o futsal aí no Algarve, em Portimão, no topo do país. E cada dia que passa eu vejo mais e mais isso. Tanto do Pedro, né, que é uma pessoa que a gente conversa, eu e ele conversa bastante, eu vejo muito isso dele. Então, acho que nunca mudei minha mentalidade sobre isso. Algumas dificuldades agora em ouvir o Caio Ruiz no Brasil. Espero que ele ainda esteja ligado a nós. Eu ia-te abrir agora uma semana muito importante, Caio. Essa semana de 12 de outubro a 19 de outubro. Eu lembro-me de falar contigo a seguir ao jogo nos Lombos e tu repetias de forma desesperada: nós vamos começar a ganhar. Havia uma certa convicção que não se podia sofrer mais, não se podia continuar com tanto azar como aconteceu nesse jogo, a equipa a jogar muito bem, a ganhar por 3-0 e novamente a perder. E chega então esse grande dia, 19 de outubro de 2019, tu fazes o 3º golo no campeonato, marcaste o 2º frente aos Lombos e a equipa ganha finalmente 7-5 ao Viseu, mas também com muito sofrimento, porque depois do 5-2 o Viseu chegou a 5-5 e no finalzinho vocês ganharam o jogo. Como é que foi, finalmente, Caio, saborear o doce sabor da vitória? Foi na 7ª jornada, né? Foi um alívio, né? Sinceramente, a palavra daquele dia foi um alívio. Para quem tanto trabalhou, né? A gente estava trabalhando demais, treinando dia a dia. Porque é igual como eu falo, né? Quando você treina e as coisas não dão certo, tá tudo errado. Se você treina, pode treinar mal, mas se você ganhou, tá tudo certo. E a gente treinava, jogava bem, né? Igual contra o Quinta dos Lombos, e a vitória não vinha.
E eu olhava, conversava muito, né, com o Deivão, com os brasileiros, que era mais próximo na época, com o Miranda, falava, meu Deus, será que sabe o que está acontecendo? O que a gente fez de mal para essa sorte não estar do nosso lado também? E nesse jogo contra o Viseu, acredito que também a sorte contou um pouco com a gente, que o jogo estava 6-5, né, em frente aos adeptos, e os adeptos já estavam assustados, né, tomamos uma virada do Belenense, eles acompanhou nós até a Quinta dos Lombos e tomamos uma virada também. Contra o Viseu, a gente vencendo por 5-2, jogando muito, né, tomamos 5-5, né, inacreditável também, mas tomamos os gols, e graças a Deus fizemos 6-5, eles colocaram 5-4, se eu não me engano, o menino chutou uma bola na trave, e nesse mesmo lance, o Felipinho faz aquele gol fantástico, que dá o 7-5, e dá aquela aliviada em todo mundo. Aquele dia, como eu disse, a palavra é alívio. A primeira vitória do campeonato nosso foi o alívio. E eu tenho a impressão que após esse jogo, Caio, a primeira coisa que você fez foi pegar o telemóvel e ligar para os seus pais. Ganhamos! Falei, assistiu o jogo? Chegou a hora, né? Ouviu o Luiz? Ouviu o relato? Olha, já que nós estamos falando um pouquinho ali dos seus pais, ô Caio, qual que é a história da bola de sinuca, Caio? Bola de sinuca? Que história que é essa? Bola de sinuca. Quando a gente foi bater um bilhar, né? Como vocês dizem, mais bilhar aí. E eu falava, foi eu, o Deivão, né? E a gente sempre brinca. O Pedro, chegamos no hotel, né? Na concentração para um jogo. E, e eu falava pro Pedro, né? Falei, você não joga nada. Brincando, né? Com ele. Você não é bom, não. E ele com o braço quebrado. Ele disse que ele foi arrumar uma lâmpada em casa e quebrou o braço. Aí chegamos no hotel, fomos jogar uma sinuca. Menino com o braço ganhou de mim. Depois daquele dia eu falei, rapaz, eu não sei jogar sinuca, não. Teve que aprender com o Pedro, né? Com o braço machucado, né? Não é possível. Tá bem. Olha, só para... Caio, essa vitória sobre o Viseu arranca uma fase espetacular, Caio Ruiz, com 4 vitórias consecutivas em casa até ao final da primeira volta, e tu fazes 4 golos. Ao meu lado, no dia 9 de novembro, o Leal Martins, repórter da Rádio Cova da Beira do Fundão, ficava absolutamente maravilhado contigo num dia em que o Portimonense ganha 7-3 ao Fundão e tu fazes 2 golos. Nesse dia, devias ouvir o relato do homem da Rádio Cova da Beira. O homem estava completamente maravilhado contigo e, de facto, fascinado por esse pé esquerdo, num dia em que arrancaste uma verdadeira jogatana. Recordo, 9 de novembro de 2019, 7-3 no Fundão. Que falar desse dia, né? Acho que foi um dia, para mim, foi um dos meus melhores jogos em Portugal. Contra o Fundão, fiz 2 gols no jogo, né? E dei uma assistência pro Rochato. E o primeiro gol sai num momento muito importante do jogo, né? Que a gente estava ganhando por 1-0, mas o Fundão tem um baita time. E eles muito bem na partida, muito bem, muito bem. O menino foi dar um passe lá, que eu não lembro o nome. Eu cortei, a bola ia sair, ele desacreditou, eu consegui evitar a saída, saí por fora da quadra, driblei o guarda-redes e fiz o gol. Então, esse dia, para mim, foi um dia que ficou marcado na minha memória, também, das vitórias, né? De uma das minhas melhores atuações em Portugal. Caio, já que você está a falar um pouco de atuações, você é um jogador que jogou no Brasil, atuou no Brasil, muito mais aí na sua região do Paraná, apesar de que o sul do país é onde geralmente estão as grandes e as mais fortes equipas, né, de futsal do país, mas você teve a sua história aí e você já há 1 ano, uma temporada que passou aqui. Você consegue determinar para a gente mais ou menos quais foram as grandes diferenças que você sentiu no futsal que se praticava aí no Brasil quando você jogava aí e no futsal que você está praticando hoje aqui na Europa, já que a gente está
talvez a gente pudesse falar que a meca do futsal, de forma mundial, é a Espanha, mas Portugal vai muito bem. Portugal tem o campeão mundial de clubes, Portugal tem o jogador mais importante do mundo na atualidade de futsal, ou seja, é uma grande montra, é uma grande vitrina para as pessoas conhecerem e perceberem o que é o futsal. E, na sua opinião, o que diferenciou para você futsal no Brasil e futsal em Portugal? Tem alguma diferença, né? Principalmente, para mim, o que eu mais senti foi o bloqueio. Eu não gosto muito de contato, já não sou um jogador muito de contato, né? Por também não ter um porte físico, pô. Então, bloqueio para mim foi uma coisa muito diferente. Os caras, até nos treinos, né? Nos primeiros treinos, os caras vinham, paravam na minha frente, dava vontade de empurrar o cara. Mas o bloqueio, acredito que o bloqueio foi uma diferença grande. Bola parada, para mim aí em Portugal decide muito o jogo, muito, né? O Pedro cobra muito da gente, bola parada, atenção demais para marcar, posicionamento, ele corrige muito no treino, né? E a gente tinha dia que a gente só ia para treinar bola parada por ser um detalhe que define jogo. E aqui no Brasil, sim, lógico, define jogo, mas não é tão grande igual em Portugal. Acho que a intensidade aí de todos os clubes são maiores. Lógico, o Benfica e o Sport hoje tem uma estrutura e tem jogadores, né, fantástico. Bater de frente é muito difícil. Só que, na minha opinião, a única coisa que deveria mudar em Portugal, já aproveitando isso, né, falando de futsal, todo mundo respeita muito o Sport e o Benfica aí em Portugal, né. Acho que aqui no Brasil, às vezes iguala um jogo de um time pequeno com grande, porque não se respeita. Dizer uma palavra, dentro das quadras, né? Não se respeita dentro das quadras. Bate de frente, de igual para igual. Dá para ver que você consegue ganhar o jogo, você consegue arrastar o jogo até o fim, né? Tu vê muitos resultados surpreendentes aqui. Coisa que em Portugal, eu falava com o Pedro até sobre isso, né? Há muito tempo, nenhum time menor conseguiu ganhar de Sport Benfica na Liga, há muitos anos. E acho que o respeito entre esses dois clubes é muito grande. Até antes de um jogo, né, todo mundo fala, é contra o Sport, é contra o Benfica. E aqui não existe isso. Também é uma diferença que eu vejo daqui para aí. E a bola, igual eu falei na entrevista pro 0-0, a bola aí é maior, né? Parece uma bola de society aqui. E aqui é menor a bola e mais pesada. Aí é mais leve também. Mas são muitas diferenças, e um pouco mais tático aí também. Aqui, jogadores no individual aqui desequilibra muito. E aí já é mais tático, né? Ok, vamos arrancar agora para uma fase espetacular da época em que praticamente agora o Portimonense quase só sabe ganhar. 9-3 ao Candoso, marcas 2 golos, começa a saga da Taça de Portugal, vitória em Ferreira do Zezer, marcas 1 golo, depois vem o jogo do Sporting em que foi taco a taco até final e o Portimonense arranca para mais vitórias, em 5 jogos faz 4 vitórias, ganha em Belém. Vamos começar por aqui, um grande jogo, 18 de janeiro, a primeira vitória fora no campeonato, 5-2 ao Belenenses, com mais um golo do Caio Ruiz e a equipa a exibir-se ao mais alto nível. Como é que foi essa viagem e esse regresso e esse jogo absolutamente espetacular, 5-2 ao Belenenses? Sobre o Candoso ali, a gente estava com a confiança já muito alta, né? Então, eu sabia que a gente iria fazer uma grande atuação. Treinamos bem, estava confiante, na frente da nossa torcida, que a gente é muito forte, acho que era um dos pontos mais fortes nossos. Contra o Sport fizemos uma atuação muito boa, mas eu fico triste ainda pelo resultado. Acredito que ainda dava para ter um resultado melhor se a gente tivesse um pouco mais de atenção no fim. E o Paulinho também não jogou no dia, o Divanei não estava. Se a gente tivesse mais umas 2, 3 pecinhas ali, poderia fazer algo melhor. E contra o Belenense. Contra o Belenense foi um jogo, para mim, o jogo mais decisivo da época, né? Até pela turbulência que estava, a briga direta, nós e eles, né? E a gente tinha acabado de tomar uma derrota também, que foi um dos outros dias horríveis, contra o Módicos, fora de casa, que poderia ter abalado a gente, né? A gente ia pegar um confronto direto fora de casa, na casa deles, e
E a gente fizemos uma atuação, vou falar fantástica, mas muito boa. Foi muito frio, também teve o Divanei que chegou, ajudou muita gente, né, nesse jogo. Veio na hora certa. E depois daquele jogo ali, acredito que a confiança já era boa do fim do ano, né, acabamos perdendo para o Módicas, em janeiro, dia 4 de janeiro. Depois, contra o Belenense, fazer essa atuação aí, dali para frente, eu sabia que as coisas iam mudar, já a cabeça já ia ser para olhar para os 8 classificatórios e a taça, quem sabe, chegar lá, porque eu sempre falei para o Pedro, né, e para o Luiz, que a gente ia chegar na taça, que a gente ia chegar entre os 4 no mínimo, sempre falei para ele. E sempre tive aquela ambição, né, de querer ficar entre os 8, Sabia que estava muito difícil, né? Naturalmente que esta seria sempre uma conversa difícil, porque estamos a falar neste Portugal-Brasil. Já temos de novo o Caio Ruiz, que estava a falar sobre esta vitória em Belém, sobre o Belenenses por 5-2, num grande jogo do Divanei e num grande jogo do Caio também. Cortou a transmissão? Mas vamos lá, eu sigo daqui, porque já que você estava falando sobre essa questão, Caio, do ponto de viragem, né, do ponto de vitórias para frente, até mesmo a questão de você chegar para o Pedro e falar, olha, nós merecemos estar entre os 8, mas deixa eu voltar um pouquinho. Naquele momento que você só tinha que ligar para os seus pais e dizer perdemos, você, em algum momento daquele, você chegou a pensar assim, não vai dar certo? Você já teve experiências em outras equipas também que você jogou? Você chegou a visualizar o campeonato, aquilo que o Portimonense estava a fazer e não conseguia o resultado, por mais que a equipa fosse boa, fazia bons jogos, mas conquistava maus resultados? Você em algum momento chegou a pensar, isso não vai dar certo? Assim, dizer que ia classificar, lógico, vou falar, no começo eu pensava que já ia ser muito difícil, né? Natural. Agora, pelas nossas atuações muito boas, né, que a gente já via fazendo, eu sabia que uma hora o vento ia virar, né, as coisas iam mudar. Porque quando você joga mal e ganha, beleza, você ganhou o jogo, mas você não jogou bem. Então isso é um pouco preocupante. Tu venceu a partida, beleza, tá tudo bem ali, mas é preocupante, você não fez uma boa atuação. Agora, quando tu faz uma boa atuação e perde, você sabe que você tá no caminho certo. Mas falta um detalhe. Então, acho que isso nunca tirou minha confiança. Sempre tive uma confiança que a gente nunca ia cair esse ano, nunca ia descer de divisão. Lógico que o futsal tudo pode acontecer, mas eu tinha quase certeza que a gente nunca ia cair de divisão, né, descer para a segunda. E pelas atuações boas, como eu disse. Ok, depois entramos neste mês de fevereiro, e neste mês de fevereiro as tuas notícias para o Brasil basicamente era por quantos é que ganhámos, porque 5-0 ao Futsal Azeméis, 8-1 à Quinta dos Lombos, 5-3 no Estoril para mais uma eliminatória da Taça Portugal e muitos golos do Caio Ruiz, 2 golos frente ao Lombos nesse 8-1, um golo no Estoril nesse jogo muito importante, essa vitória por 5-3. Caiu do Luiz. Esta fase em que praticamente a equipa só ganhava praticando um grande futsal e marcando muitos golos. Não entendi, Luiz. Repete, fazendo um favor. Olá, Luiz, se você puder repetir a pergunta, o Caio não ouviu. Se você puder repetir, Luiz. O Luiz está com a imagem congelada ali também, a gente está percebendo que o Luiz, dessa vez, é o Luiz que saiu. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta enquanto o Luiz retorna. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que algumas informações nos passaram. Qual que é a história da trave, ô Caio? Que história que é essa da trave? Conta pra gente. Trave? Olha, às vezes eu vou falar e não é essa a história, né? Não sei, o Pedro também coloca eu em cada enrascada que eu vou te falar.
Mas acho que foi por causa do tiro livre que eu tava andando batendo na trave e chutando muita bola na trave. Às vezes deve ser isso. E eu já tava ficando injuriado já. Cada vez que passava, já tava me irritando já. Eu acho que é essa história da trave. Não tô me recordando de outra. Tá bem, Pedro? O Luiz Ok, já está aí? Falava teu, Caio, deste mês espetacular, o mês de fevereiro, em que em 5 jogos a equipa ganha 4, com grandes exibições e muitos golos do Caio, 2 golos frente ao Viseu, 2 golos frente aos Lombos, vitórias por 5-0 ao Azemais, 8-1 aos Lombos, 5-3 no Estoril, a equipa apurada para a Final Eight da Taça. Como é que o Balneário estava a viver esta nova fase, numa altura em que a equipa quase só sabia ganhar, marcando muitos golos? Nessa fase agora no fim tava tudo bem, né? A gente tava vencendo e graças a Deus que estava dando tudo certo. A gente entrosou, os jogadores estavam muito fechados, a gente estava num grupo muito bom, né? Nosso grupo estava muito unido, estava muito fechado, né? Terminou uma época muito fechado e acredito que a gente ia até mais longe na Final Eight. No campeonato poderia até classificar entre os 8, ainda acredito, e fico com essa pouco de amargura por isso. Mas, falando desses jogos, a gente sempre se cobrava mais, né? A gente nunca pode achar que tá bom, né? Eu mesmo me cobro muito e cobro muito do nosso time mesmo, né? A gente sempre queria mais. A gente não era só, vamos ganhar e tá bom. Não, se dá para ganhar, fazer muitos gols, ótimo. Dá para ganhar e não sofrer gols, ótimo. Então a gente sempre vai se cobrando mais. Mas o Balneário tava coisa linda, já descontraído. Antes, quando tava só derrota, tava um clima muito tenso. Muitas dificuldades nesta live de hoje, problemas. Bom, vamos seguir aqui, porque acho que o Luiz não consegue falar agora nesse. Sim, uma coisa que a gente já quer ir entrando, infelizmente o tempo voa, né Caio? Aqui já são 21h53, eu sei que aí no Brasil vocês estão com 4 horas a menos, não é? Mas a gente, já caminhando para o final, deixa eu começar aqui com você a respeito de algumas coisas que a gente sempre pergunta para outros jogadores, para outras pessoas que são entrevistadas aqui nessa nossa live do Portimonense Futsal, que é um tipo de uma alta pressão, uma pressão alta. Eu vou te fazer uma pergunta te dando 2 opções de resposta e você vai dizer para a gente aqui qual é a opção que te agrada mais. Talvez algumas delas eu vá te perguntar o porquê dessa escolha, não é? Outras não, vão ser mais práticas, mais diretas. Deu para entender? Sim. Então vamos lá. Então vamos à primeira. Eu quero saber algumas coisas a respeito do Balneário, do Portimonense. Não só eu, como eu acho que todos os que nos acompanham aqui, porque tem tanta gente aqui acompanhando, tanta gente ligada ao Portimonense, ao futsal do Portimonense. Por falar em estar ligados ao futsal do Portimonense, lembrando mais uma vez que o Portimonense tem agora, o Portimonense Futsal tem uma página no Instagram. Então, todos vocês que gostam, que são adeptos, que são ligados ao Portimonense, vão lá. Portimonense Futsal. Vai lá, clique lá no aderir para que você possa receber as informações que vão ser sempre atualizadas, constantes, exclusivas a respeito das novidades, de tudo que acontece de novo no Portimonense. Não sei se o Caio já está lá como grande amigo do Instagram Portimonense Futsal. Se não tiver, Caio, vá lá e dá o seu clique, tá bem? Mas então vamos lá, Caio. Vamos falar sobre o Balneário um pouquinho, rapidinho? Vamos lá? Bora. Então, bora lá. Dentro do Balneário, quem se alegra mais nas vitórias? Qual é o jogador que, quando o Portimonense ganha, fica mais alegre no Balneário? Eu. Você... Mas por que justo você que chegou agora? Porque eu chego lá e faço todo mundo ficar louco. Chego lá, trombo em todo mundo, bato em todo mundo e começo a gritar e bater nas paredes, já liga a música e já era. E quem é que sofre mais com a derrota? Que eu senti muito, Paulinho. Paulinho sofre mais?
Muito. Quem brinca mais? Quem brinca mais no balneário? O Senra. O Serra? É? Oh, o Serra me parece tão sério. Não Ah, é? é sério. Vai nessa. E já que eu falei de sério, quem é o jogador mais sério no balneário? Mais responsável, vamos dizer assim. Mais sério, do balneário. Xiii, logo no nosso time. Deixa eu ver. O Hulk. O Hulk? É. Lu... Tá, só um instante. Luiz, você chegou aí agora, eu já adiantei aqui com a alta pressão, pressão alta, tá bem? Não sei se você já nos ouve bem agora, e daqui a pouco você entra com as suas aí, tá? Porque o tempo já avança aqui, e a gente ainda tem no final o nosso amigo Caio Ruiz dizendo a respeito do seu futuro, pergunta que ele vai responder aí para você. Música, meu amigo Caio, sertanejo, pagode ou funk? Pagode. Então canta um pouquinho de pagode aí pra gente ouvir. Não, cantar não dá, não. Cai a audiência, né? Se a gente... Cai a audiência, deixa essa parte que daí vamos. Tá bem. Vamos lá, vamos da música para comida. Qual o seu prato preferido de tudo que você comeu aqui em Portugal, das comidas típicas ou as mais conhecidas, né? Qual foi a melhor comida que você comeu aqui em Portugal? O franguinho das carroças. Olha, Luiz, você está percebendo? Tem muita gente aí que está querendo manter o emprego. Assim. Não, mas isso é verdade. Tá, e o que você comeu que menos gostou aqui em Portugal? O que eu menos gostei, deixa eu ver. O que eu não gostei muito de Portugal, feijoada. A feijoada de Portugal, é isso? Isso. É. Tá certo, tá bem. Agora só mais uma com relação ainda a essas coisas de gosto ou não. Skol ou Superboc? Esta foi o Pedro Dias que mandou, viu? Skol ou Superboc? Superboc. Ô Luiz, o nosso amigo Caio está fazendo uma média, né? Agora, para terminar aqui da minha parte, no Alta Pressão, eu vou te mostrar 3 camisolas. Beleza? E assim, quando você vê um carro na rua, o que acontece? Você pode ter 3 respostas. Ou você vê o carro e o carro não te diz nada, não é bonito, não é feio, não te diz nada. Ou você pode olhar para um carro e falar, olha que grande máquina, que carro maravilhoso, a cor é perfeita. Você pode ficar apaixonado pelo carro, ou você pode olhar para o carro e odiar o carro. Isso é horrível, não gostei e tal. Então, eu vou te mostrar 3 camisolas e vamos dizer logo de cara o que essa camisola te diz e você vai dizer aqui para a gente, tá bom? Então, vou começar por essa aqui, ó. Esta é a camisola do futebol de campo do Portimonense. Ela é antiga, não é atual. Essa eu ganhei do meu amigo Lucas Poziolo, tá aqui, né? Mas quando você vê essa camisa te diz alguma coisa? Só um carinho por ser portimonense. Beleza. Tem mais uma aqui. Essa camisola te diz alguma coisa? Sim. Amor e gratidão. Muito bem. E agora, esta camisola aqui. Te diz alguma coisa? Paixão. Paixão? Tá bem, para quem não sabe, principalmente quem é de Portugal, mas eu acho que todos sabem, esta é a camisa do mais importante clube de futebol da história do universo, São Paulo Futebol Clube. Olha, eu puxei a sardinha para o meu lado. Agora é com você, Luiz. Antes que os comentários aqui comecem a ser pesados por causa do meu São Paulo. Vamos lá. Luiz, é com você. Curiosamente, a pressão alta deste lado abre exatamente assim. São Paulo ou Santos? São Paulo, de longe. E já agora, de dois adversários, Flamengo ou Fluminense? Flamengo. E já agora daqui de Portugal, Sporting ou Benfica?
falar. Já agora, de alguns jogadores com quem jogaste este ano, Robinho do Benfica ou Merlin do Sporting? Robinho, por ser canhoto. E dos guarda-redes que defrontaste, Roncaglio ou Guita? Guita. Ok, ok. Última pergunta deste lado quanto à pressão alta. Sei que gostaste muito dos dois, mas já agora, Alvor Bahia ou Amarilis? Nossa. Amarilis. Ok. Então vamos para o completa frase. Nilton. Vamos lá. Olha, eu vou te colocar na fogueira logo de cara, meu amigo Caio. Pedro Moreira é? Fera. Para quem está acompanhando a live, está percebendo esse delay que o Luiz tem falado. Todo esse tempo eu acho que ele ficou pensando o que queria responder, mas vamos lá. Agora deixa eu te perguntar sobre uma pessoa muito especial. Alguns aqui dizem que é talvez a mulher mais importante da sua vida. Então vamos lá. A Isabelle é? Minha vida. Você pode falar um pouquinho para a gente quem é a Isabelle? E é uma pessoa que dizem que você conversa com ela o tempo todo, fala sempre com ela. Quem é a Isabelle? É minha sobrinha. É a única sobrinha que eu tenho. O bebê da família, né? Tem 4 anos. Ela eu carrego. É um amor que eu tenho hoje. É meu amor. Logo ela vai aparecer aqui. No fim da entrevista eu mostro ela aqui na câmera. Tá legal. Da minha parte, eu concluo por aqui, Luiz. Desde já eu quero agradecer a família do Caio, que nos atendeu, passando para nós aqui algumas dicas, né? Falando um pouquinho da vida do Caio por aí. Agradecer a todos que nos acompanharam e continuo aí com o Luiz, porque o Luiz vai fazer complete a frase, né? Complete a frase aí com o Caio, e também o Luiz vai ter a responsabilidade de extrair dele a resposta que nós aguardamos. Se o Caio volta a Portimão ou se o Caio volta somente a Portugal. É com você, Luiz. Reta final, então, desta conversa com o Caio Ruiz. Caio, já disseste várias vezes que a tua família ouvia os relatos no Brasil. Diz-me lá um dia em que tenhas sentido que desse lado, no Brasil, havia uma grande felicidade por ouvir um relato teu. No jogo contra o Fundão.
Calma que eu irei... No jogo fora de casa contra o Viseu, que tu disse... meu pai ainda mandou um áudio para mim falando do jeito que tu falou, que se alguém merecia fazer um gol naquele jogo, era eu. Foi mais ou menos assim que ele falou. E no jogo contra o Fundão, para mim os dois relatos que mais marcou assim eles mesmo, que eles minha mãe falava, nossa, o relato dele é muito emocionante. Se ouvir o relato do jogo, o coração vem na boca. Penúltima pergunta deste lado. Se pudesses trazer, quem trazias para Portugal? Nossa. Pode ser mais do que um ou tem que ser uma pessoa só? Mais do que um. Pode ser quem tu quiseres. Dou-te até 3, por exemplo. Minha família. E já agora, o coração bate deste lado. Minha família. E já agora, a última pergunta, Caio. Estamos todos completamente ansiosos. O teu clube em 2020, 2021 vai ser... Acho que não vai precisar falar mais nada, né? Tá bom. Muito bom, muito bom. E qual a expectativa para esse 2020, 2021, Caio? Estão conseguindo me ver? Sim. Muito bem, muito bem. Fica-te muito bem. Sim. O que eu te perguntei é, já que está aí com a camisola do Portimonense, fizeste uma temporada, esta última, 2019, 2020, tão boa, qual é a tua expectativa para 2020, 2021, com a camisola alvinegra do Portimonense? Oi? Oi? Ouviste? Manter as atuações boas, né? Tentar fazer... Sim. Tentar fazer um ano melhor do que esse, individualmente e principalmente coletivamente. Tentar fazer que o Portimonense esteja entre os melhores clubes do país. Essa é uma vontade minha, desde quando eu cheguei aí, juntamente com o Pedro, e uma ambição minha. E eu vou tentar e vou correr como eu sempre corri, e vou dar a vida dentro da quadra para tentar levar o Portimonense no topo do país. E vamos conseguir, você vai ver. É a grande notícia desta entrevista de hoje, desta conversa de futsal em direto com o Caio Ruiz. Caio Ruiz renovou com o Portimonense para 2020-2021. Da minha parte, da nossa parte, são as despedidas desta live. As palavras finais vão para o Caio Ruiz. Caio, abrimos-te os microfones para dizeres aquilo que ainda não foi dito para quem tu quiseres. Deixa eu só dizer uma coisa antes, Luiz. Deixa eu só dizer uma coisa. Na próxima quinta-feira, nós temos live às 21 horas. Na próxima quinta-feira vai estar conosco. Quem é mesmo? Luiz? Você pode dizer? Fernando Rocha ia já dizer a seguir que vamos ter na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, uma entrevista ao presidente do clube, Fernando Rocha. Seria essa a deixa final desta entrevista, fica já dada aqui às 21 horas de quinta-feira. Será com muito gosto que receberemos aqui o presidente do clube. E agora sim, as palavras finais para o Caio Ruiz. Eu queria deixar o meu muito obrigado a vocês, né, pela entrevista, pela participação. É uma honra participar e bater um papo com vocês. Agradecer a todos que assistiram a live, né, a todos do Brasil e de Portugal, aos adeptos, agradecer a todo o carinho da torcida, o pedido de fico, de renovar,
desde o começo, acho que quando você tem vontade das duas partes, dificilmente a gente não iria renovar. Eu tinha vontade de renovar, o Pedro tinha essa vontade, e graças a Deus deu certo. A gente entrou nos detalhes. E queria mandar um abraço para um amiguinho meu que conversa diariamente, daí, Cristiano Moreira, e mandar um recado para o menino da página. Já vou aproveitar e mostrar para vocês a minha sobrinha. Vem cá. Essa é a Isabelle, é a menina da minha vida que eu falo para vocês. Olá, Isabel. E ela vai mandar um recado. Ela falou lá. Falou lá. Falou oi? Oi. E ela Oi, vai deixar um Isabel. recado pro menino da página, do Portimonense. Fala pra ele. Aqui que continua. Mas o Vapo. Vapo. O Vapo continua. Olha, pelo menos nós vimos que o lado feminino da família é bonito, viu, Caio? É bonito, o lado feminino é bonito. Parece minha filha. Valeu, né? da minha parte. Tchau. Tá certo. Olha, um grande abraço para sua irmã, Bruna Ruiz, muito simpática. Um grande abraço para ela, para o marido, para a família, para os seus pais. Valeu, obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos que ficaram conosco nessa live. Da minha parte, um abraço e até quinta-feira, às 21 horas, com o presidente Fernando Rocha. Um abraço. Beijo.